O presidente do STF, Luiz Fux, faz declarações em defesa da democracia e, claro, causa reações no Palácio do Planalto. De Brasília, Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro, em resposta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, afirmou ontem que ninguém precisa temer o 7 de setembro. Durante a abertura da sessão do Supremo, o ministro Fux disse que o Supremo estará vigilante durante todo o feriado. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O exercício de nossa cidadania pressupõe respeito à integridade das instituições democráticas e de seus membros. Fux ainda ressaltou que as críticas são bem-vindas, quando o objetivo, no entanto, for ajudar. A crítica construtiva provoca reflexões, descortina novos pontos de vista e convida ao aprimoramento institucional. Ao revés, a crítica destrutiva, por sua vez, abala indevidamente a confiança do povo nas instituições do país. O presidente Jair Bolsonaro foi irônico ao elogiar o presidente do STF e garantiu que as manifestações serão pacíficas, a não ser que, segundo ele, tenham pessoas mal intencionadas infiltradas. Hoje ouvi rapidamente o ministro Fux, no início da sessão, dizendo que não pode haver democracia sem respeitar a Constituição. Palmas para o ministro Fux. Realmente não pode ter democracia se nós não respeitarmos a Constituição em todos os seus artigos. Fazendo uma relação direta com o que ficou conhecido como inquérito das fake news, o presidente Bolsonaro minimizou a reação do Supremo às críticas que vem recebendo e afirmou que nem ele está também imune e lembrou que isso faz parte do jogo democrático. Quantas vezes engulo o sapo pela foceta lacrimal? Agora, não é só o executivo que tem que engolir sapo. O Bezerra, você também tem que engolir, Bezerra. O Poder Judiciário também tem que engolir algum sapo lá. Jair Bolsonaro também afirmou que não pode ser responsabilizado por todos os problemas que existem entre os três poderes. Alguém já me viu brigando com algum poder, alguma instituição, a não ser algo pontual? O Brasil está em paz, no meu entender. Está faltando uma outra autoridade ter a humildade de reconhecer que extrapolou. Em meio ao fogo cruzado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, elogiou o que ele chamou de boa vontade do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está querendo nos ajudar agora na solução também dos precatórios, isso é importante, porque o teto foi feito para justamente limitar exorbitâncias do Poder Executivo. Mas o que acontece quando um outro poder nos ordena, nos dá um comando de gastar? Nós precisamos dessa modulação. De Brasília, Luciana Verdolim. Muito boa fala do ministro Fux. Eu aconselharia, inclusive, o ministro que olhasse, que ouvisse a sua fala, se vendo no espelho, se enxergando, para que ele perceba o que ele falou. Né? É preciso, sim, que se façam críticas, claro, construtivas e não destrutivas. E ouça também o que os seus ministros aí, seus pares, ministro Fux, têm falado nas lives, têm falado nas entrevistas que dão com críticas chamando de nazista, de fascista, de desgoverno. Então, é melhor mesmo que os ministros trabalhem tão somente nos autos e zerem, retirem o microfone e as luminosidades das televisões apareçam menos. Então, eu sugiro aos ministros e ao ministro Fux que se olhem no espelho. É preciso, sim, que o STF tenha um pouco mais de complacência, não, de bom senso diante de uma nova realidade ao Brasil.
Claro que precisa ficar atento ao que vai acontecer no dia 7 de setembro. Precisa mesmo, ministro. Sabe por quê? Porque o povo vai às ruas pedindo, dizendo que o poder emana do povo e não da Suprema Corte. Isso significa que está lá no primeiro artigo da Constituição Federal, que me parece que vocês, 11 ministros, andaram revogando muitos desses artigos. O poder emana do povo, mas também através dos seus representantes eleitos. Dá até vontade de rir quando o presidente Bolsonaro fala que o país está em paz e que ele não cria conflitos e não cria confrontos. Ora, o presidente Bolsonaro, acho que todo mundo já está cansado de saber, só opera no conflito e só opera no confronto. Se a gente fizer um breve histórico, em 2020, o primeiro confronto foi com prefeitos e governadores, que foram acusados de fechar tudo e parar cidades e estados. Depois ele entrou em confronto com o legislativo, com Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, com seu adversário político, João Dória. Aí ele conseguiu finalmente construir uma base no Legislativo, porque foi premido pelas circunstâncias, as investigações avançavam sobre seus filhos, notadamente as rachadinhas do primogênito, do Flávio Bolsonaro. Ele conseguiu construir a base aliada quando todo mundo pensou que fôssemos ter um pouco de paz. Ele arranjou um novo inimigo, agora é o Supremo Tribunal Federal, o sistema eleitoral. Ele atacou o sistema eleitoral, a democracia, as urnas eletrônicas, as instituições. Então ele vive sim de criar conflitos e confrontos, mas o problema é que ele fica cada vez mais isolado e acuado, porque não foram só as declarações do ministro Fux, presidente do STF, foram também do presidente do Senado ontem, Rodrigo Pacheco, quando ele disse que o diálogo é pilar essencial da democracia. Ele disse mais, não se negocia a democracia é uma realidade, Estado de Direito é uma realidade, a sociedade já assimilou esses conceitos, esses valores nacionais. Os empresários divulgaram manifestos, esse da Febraban, que a gente falava há pouco, a Fiesp também havia financiado e patrocinado, só não divulgou porque foi pressionada ali pelos políticos do governo, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Então você tem o Poder Judiciário, o Legislativo, os empresários, parte importante do PIB nacional, se colocando contra esse confronto institucional, essa crise institucional que é criada, sim, pelo presidente da República. E agora ele usa essa falsa premissa da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é respeitada no país, mas, como disse o ministro Fux, ela não comporta violências e ameaças. Há que se traçar uma linha, o que é liberdade de expressão e o que é crime. Infelizmente, muitos bolsonaristas cometem crimes e não liberdade de expressão. Amanda, que país você vive, Amanda? Porque eu acho que não é no mesmo Brasil que eu vivo. Não tem liberdade de expressão. Nós estamos vendo jornalistas serem presos. O que a gente está fazendo aqui, Bernardo? Estamos discordando, nós ocupamos um microfone poderoso civilizadamente, com toda a liberdade. E nós ocupamos um microfone poderoso, convenhamos, esse microfone, Amanda, é poderosíssimo. Mas eu queria fazer uma consideração, se você me permite, que é muito lindo esse discurso de harmonia, de que é preciso haver diálogo, que não existe hierarquia entre os poderes, é muito lindo. Eu tive um professor na universidade que falava uma frase que é verdadeira. Na prática, a teoria é outra. E o que nós estamos vendo na prática é que a teoria é totalmente descolada dos lindos discursos que nós temos aí nas tribunas, no presidente empolado do Senado Federal. Na prática, o que nós temos mesmo, Amanda, é um presidente que desde o primeiro dia que sentou-se naquela cadeira de presidente, eu diria até 6 de setembro, agora segunda-feira fará aniversário, foi esfaqueado. Desde o primeiro dia ele recebeu um míssil de tudo que ela não conseguiu governar. Mesmo com todas as demandas judiciais, usando partidecos, acessórios da esquerda para demandar ali no STF, e os ministros do STF sendo como militantes políticos, inclusive retirando prerrogativas do presidente, como nomear um diretor da Polícia Federal. Ora, na prática mesmo, a teoria está muito descolada da realidade. Bernardo, ele não conseguiu governar porque ele é incompetente, porque ele conseguiu construir uma maioria... Ele não leva desaforo para casa. Conseguiu construir... Só um minutinho. Ele conseguiu construir uma maioria na base parlamentar. Finalmente, ele tem uma base parlamentar. Você ouviu o presidente Bolsonaro falando alguma coisa, por exemplo, sobre a aprovação da reforma do imposto de renda?
Era isso que supostamente ele deveria estar comemorando. Você ouve ele falando alguma coisa, tentando achar uma solução para problemas muito mais urgentes da população brasileira, como a inflação. Você ouviu ele falando alguma coisa sobre o PIBinho do segundo trimestre, 0,1%, ou então o PIBinho já contratado para o próximo ano, que deve ficar 2% no máximo, com muita sorte, provavelmente abaixo disso, em torno de 1,5%. Você vê ele falando sobre crise hídrica e crise energética, porque esses são os problemas de verdade, que afligem a população de verdade, o povo brasileiro, e não o Supremo Tribunal Federal, ou confusões, ou crises artificiais e fabricadas que ele cria porque vive disso, porque precisa usar de manobras diversionistas para sair dos problemas reais, porque está acuado desde que foi instalada essa CPI da Covid, porque seus índices de impopularidade são cada vez maiores, e aí ele precisa arranjar os inimigos, porque ele opera baseado nessa lógica do confronto. Ele precisa sempre ter um bode expiatório, um adversário, um inimigo político. É um presidente que, infelizmente, opera nesse diapasão. Nós nunca tivemos, desde a redemocratização, uma crise institucional dessa monta, apesar de já termos tido 2 impeachments de ex-presidentes, e mesmo assim a crise não chegou a decibéis, a níveis tão altos. Então, a culpa, a responsabilidade é sim do presidente Bolsonaro, que se dá o desplante de não governar na maior pandemia em mais de um século. Eu acho que ele realmente não governou, não deixaram ele governar, é verdade. Ele não governou, o STF retirou... É uma vítima, é a pessoa mais poderosa desse país e é uma vítima. Faz-me rir, né, Bernardo? Isso é quase uma ironia. Tá certo. Amanda, só para concluir, assim, eu queria deixar claro que o presidente não tem os seus índices estão reduzidos assim. Eu quero te fazer um convite. Assim como o ministro Fux diz que ficará atento a todas as manifestações do dia 7 de setembro. Se me permite, eu até sentaria com você comendo pipoca e tomando um refrigerante e vamos assistir às manifestações. Vamos ver mesmo se o presidente está com a sua base política reduzida, com o povo longe dele. Vamos ver mesmo. Tá bom, Amanda?